There's a time that I remember when I did not know no pain. Adoro fazer matérias da Fábrica de Móveis Santistas porque eu gosto muito de falar da versatilidade deles, de uma empresa que realiza os seus sonhos, o que tem em mente, não só do que você quer, aonde você quer morar, mas também com relação a parcerias com arquitetos, enfim, os projetos eles ganham vida e são possíveis na mão da Fábrica de Móveis Santistas, na mão do Daniel Alves. É isso, né, Dan? Hoje a gente mostrou no último programa o office da Chili Beans, né? Você entrou no mundo retrô que eles queriam passar e hoje a modernidade clean desse apartamento. A gente está num apartamento de um cliente da Fábrica de Móveis Santistas. A gente está mostrando justamente o oposto, né, Dan? É a classe, é a sofisticação, é a limpeza nos detalhes e isso é muito bom de ver como uma empresa consegue se reinventar o tempo inteiro, né? Trazer a versatilidade, né? Aqui tem muitas características do proprietário e do arquiteto, que também foi a mesma coisa que acabou acontecendo com o Eduardo e o Felipe, né? O Montejano, que é o proprietário aí das franquias da Chili Beans, junto com o Felipe Torelli, então o casamento ficou perfeito. E aqui também é a segunda vez, eles estão casando pela segunda vez. É um cirurgião plástico aqui da cidade, ele virou amigo nosso, porque é o segundo apartamento que a gente fez. Foram os meninos da Mazark, que é o Renan e o Aritai, da Mazark Arquitetura, e eles desenvolveram um projeto com as características do Josué e já teve uma migração, porque no outro apartamento tiveram outras características, mas eles conseguiram identificar o avanço, não digo nem avanço, né, mas a mudança, né? A gente muda, né? A gente muda, né? Então, eu mudei. Se eu quero, agora eu olho para minha casa e falo, não tem mais a ver comigo essa casa. E é gostoso quando o profissional identifica essa mudança, né? Exato. Tem a ver a mudança, né? Até a parte de estrutural, a parte de metragem quadrada, o apartamento também duplicou o tamanho. Mas esse ambiente que eu tô aqui, eu me senti muito bem, até fiz um history agora. Pra mim, é um dos apartamentos mais bonitos, mais aconchegantes que eu já entrei na minha vida. Aliás, sigam o Daniel Alves, sigam a Fábrica de Móveis Santistas. O Dani, ele coloca nos stories dele justamente o dia a dia, não só o que ele faz na Fábrica de Móveis Santistas, mas eu já vi, você mostra tudo que você acha que é belo e que é legal mostrar para as pessoas, você entra com essa, como se fosse uma consultoria mesmo, né? Sim, é a expansão do filtro, né? As pessoas terem o discernimento do todo, da parte de decoração, de iluminação, de porcelanato, porque é isso que integra, né? Sim. Só os meus móveis aqui, se a gente apaga aquela luz ali indireta dentro dos basculantes, acaba não sendo a Você mesma fez coisa. aquele detalhe lindo ali no home, né? Exatamente, é uma iluminação embutida de uma outra empresa, só que se não integram os ambientes de decoração, acabam não tendo a mesma... Ele acaba fazendo também esse link entre empresas que é bem legal. Ali você fez uma caixaria, né? Uma caixa mesmo para receber o sistema de home com iluminação e todo o apoio embaixo que ficou lindo, né? Ali a gente teve 4 medições, porque como você chegou e identificou, toda a varanda foi aberta, né? Então essa amplitude enorme é por conta da varanda ser grande, os ambientes também serem grandes, mas com essa Questão que as pessoas têm hoje, né? Hoje, as construções, muitas das construções de desejo das pessoas é ter uma varanda gourmet e alguns abrem a varanda e integram a sala, que foi o que aconteceu aqui. Exatamente, acabou praticamente duplicando, não duplicando, mas ficou muito amplo, né, o espaço. E ali a gente tinha uma coluna e atrás dessa coluna tem vários degraus. E a gente conseguiu com o painel de TV, que é o bloco que você estava comentando, colocar tudo para trás dessas informações. E se você perceber, o pé direito daqui é diferente do pé direito da varanda. Então tem várias nuances. Essa brincadeira deu um charme mesmo, um movimento para a sala, né? Vocês usaram algo que poderia ser negativo, mas ficou, né, essencial. Eu vi o bar ali, eu adorei o bar embutido ali, que também foi uma ligação entre os ambientes, né? O aparador, o buffet, né? Sala de jantar. E a cozinha? A cozinha é a grande estrela de uma empresa de imóveis planejados? A gente, por ter essa versatilidade de fazer alguma coisa sob medida,
né? A gente consegue chegar, né? Olha só a porta, ela tá terminando lá no teto. Então a gente consegue, apesar do apartamento ser grande, a gente tá ocupando todos os microespaços. E a cozinha é um lugar de integração, né? E aqui, como todos esses ambientes, como a churrasqueira, a cozinha, sala de estar, sala de repouso, sala de jantar, adega, ficou tudo no mesmo ambiente, né? Então ficou muito confortável. Mas a gente fez até questão de filmar aqui na cozinha, porque a cozinha acaba sendo o grande local, né? Onde que o pessoal acaba ficando mais tempo. E realmente é onde entra muito a importância dos móveis planejados, né? Você consegue até substituir um home, né? Um bar não é tão necessário. Se a gente for falar de necessidade, não de beleza e conforto, como a gente está mostrando num apartamento desse, é o que a gente quer. Mas a cozinha não tem jeito, né? Se a gente for começar a economizar, você vai tirando outras coisas. A cozinha não dá, né? Porque além dela ser... da gente precisar, ela é útil, precisa ser funcional, precisa ser adequada. Hoje os apartamentos, esse é amplo, mas o apartamento, a realidade deles é que são cozinhas menores. Antigamente, quem mora em casa antiga, aquelas cozinhas enormes, não tem mais isso, né? Se não tiver um armário, um projeto planejado, não dá. Acaba não utilizando todos os espaços, né? Às vezes você pode trocar um aparador por um móvel convencional, né, que você estava comentando, mas a cozinha é muito complicado, né? Porque ela acaba tendo uma medida exata e para a gente atender a necessidade do cliente e do ambiente, é interessante fazer numa loja, ou a gente é uma marcenaria, né? Sob medida, que acaba tendo a versatilidade de utilizar todos os espaços. Então, aqui é o exemplo clássico de... Aqui tem um armário gigante, esse armário. Isso aqui eu até brinco com o proprietário. Ainda vai lá pra dentro. Se você quiser brigar aqui com alguém, aí a esposa dele pode colocar ele aqui dentro, que não tem problema, dá pra esconder. Então, você nem tinha Da profundidade e desse caminho que ele faz ali. Você aproveitou bem a quina, né, de uma parede. Exatamente. E isso é só marcenaria, só móvel sob medida consegue fazer. Então a gente veio trabalhando em bloco e apesar da cozinha ser ampla, a gente utilizou todos os espaços. E isso que é o mais interessante de ter a marcenaria, né? E a padronagem que vocês conseguem também brincar com isso, né? Eu já já tive a oportunidade de ver uma discussão positiva, né? Discussão entre um arquiteto e o Dani na fábrica de móveis, justamente para eles chegarem a um objetivo comum da cor que vai ir para o lugar, do tipo de formato. Isso só a marcenaria você consegue. A versatilidade é muito grande, porque normalmente em lojas de planejado eles fecham um contrato com uma indústria e a gente padrão de tem cor. Padrão de cores. A gente tem um padrão de cores também, mas tem a versatilidade da escolha. E aqui ele conseguiu integrar todas as cores aqui, né? Então a gente não sabe o que é concreto, o que é parede, o que é... Eu toco para falar, isso aqui é revestimento? Inclusive, a gente não sabe se é marcenaria, se não é, porque vocês também têm uma madeira que parece concreto também, então isso também muda, né? Acaba os acabamentos, né? Sim. Cada ano que passa eu falo, agora já inventaram tudo. Aí daqui a pouco, vem uma cacetada de acabamento e a gente fica até contente, porque consegue atender. E aqui a gente tem um exemplo disso, né? Onde na minha sala mesmo a gente tem aquela paginação de concreto e aqui a gente tem a paginação de concreto da pintura, né? Aí você tava, é MDF, é pintura. Fala, isso aqui você revestiu também? Porque a gente já viu coisas assim da fábrica, né? Então confunde. Então é muito legal a gente poder mostrar uma empresa santista, tradicional, que começou com o pai do Dani há mais de 40 anos atrás, e ela vem se reinventando e se modernizando sem perder a qualidade, o respeito e a história que foi criada lá atrás, né? Então, isso é muito bom, isso é característica de muitas empresas aqui em São José. Eu adoro mostrar para vocês.
Mais uma vez com a doutora Roseli Andrade, aqui na de casa. Na verdade, eu brinco, né? Tirei a Roseli do consultório, mas trouxe pro cantinho dela. A de casa homenageou a doutora Roseli esse ano com um dos ambientes. A gente ainda nem falou do seu ambiente, né? Eu acho assim, quando eu olho as pessoas assim, nossa, é chique, é clássico. As pessoas te veem assim, né, Roseli? Tem esse estereótipo. Né? Mas ela é assim no dia a dia, mas ela tem um lado rock and roll, né? Tenho, totalmente, mas fica assim bem nos bastidores. E aí quando as pessoas me encontram nesse outro lado, fala: nossa, mas existe essa possibilidade de você assim? É uma pessoa de muitas facetas. Mas ela é jovial demais, né, a doutora? Mas Como estou ficando mais velha, cada vez a gente quer parecer mais jovem. Eu falo que, como eu me formei com 23, quando o paciente chegava e olhava assim, meio que decepcionado, que era a doutora Roseli, com esse nome que parece uma pessoa mais velha, e chegava uma garotinha de 23 anos. Você é doutora Roseli? Então eu andava sempre de terninho, quando eu montei o consultório bem escuro, bem clássico. Agora tá lá em total reforma, para cores muito claras. A gente começa a usar umas roupas mais modernas. Sempre faz, né? O contrário, a gente nunca tá. na verdade, eu acho que é para se libertar. Agora é mais libertador. Você não precisa provar isso, né? Você vai de qualquer jeito. Qualquer jeito dela é assim, tá, gente? Mas você vai mais livre porque você já construiu um nome. Você mesma é muito mais segura de. A gente é muito mais segura de várias coisas. Não é só do merecimento profissional, né? Mas eu vejo a Manuela mesmo, a Manu, minha filha. Ela é pequenininha, além de ser nova, ela é pequenininha. Ela começou bem nova, como produtora de filmes comerciais em São Paulo, que chegava uma equipe enorme, só homem, e ela daquele tamanhozinho, pequenininha. Então ela também tinha que se vestir e tal, porque é a nossa comunicação, né? É a vestimenta. Mas ela tem esse lado rock and roll que eu adoro. Adoro, mas ela é assim chique, clássica, ela é assim, a casa dela também é assim, enfim. Não viemos só falar de decoração, foi só um adendo, porque estamos no ambiente da doutora Roseli Andrade aqui na De Casa Móveis. Hoje a gente continua conversando com vocês sobre pele, sobre saúde, sobre medicina, acima de tudo. E eu coloquei outro dia nos meus stories, quando eu fui me tratar ali no consultório da doutora Roseli. As pessoas vão 2 vezes por ano, eu vou muito mais. Não aguento. Primeiro que eu adoro ir lá, né? Mas, e eu falei que estaria com ela e vocês poderiam mandar perguntas. Eu selecionei algumas, já falamos na semana passada algumas. Então, podem ir atrás disso no PGM Tudo de Bom no YouTube. Só colocar / doutora Roseli Andrade. E tem algumas outras questões que eu gostaria de conversar. Primeiro, a gente está no verão, né? No auge do calor. As pessoas se expõem muito ao sol. É falar novamente disso, mas se novamente de um problema de saúde, que é o câncer de pele, não, então é porque estamos falando pouco ainda. Né? Ou porque a informação não está chegando. Eu comparo isso até com o uso do preservativo, quando só se lança no carnaval. Né? No carnaval, há campanhas do preservativo, sendo que tem que ser um hábito natural, né? Do nosso dia a dia, por conta das doenças transmissíveis. O sol... O câncer de pele é a mesma coisa. Tem pessoas que têm mais propensões que outras. Existe. Características, às vezes, genéticas mesmo. Então, uma pele muito clara, o olho claro, o cabelo claro. Quanto mais clara for essa pessoa, significa que ela tem pouco componente de uma proteína que se chama melanina. Essa proteína, melanina, ela é que dá cor à pele. Então, quanto mais melanina tiver a pessoa, mais bronzeada ela fica ao estímulo solar. E isso faz uma barreira de proteção para os danos
que o sol vai lá dentro do núcleo da célula. Então, a gente tem a célula como se fosse um setor central ali de informações, um processamento de dados. E esse sol entra ali dentro e faz algumas alterações. E a replicação dessa alteração é o câncer de pele. A melanina, ela funciona como se fosse um guarda-sol natural para proteger essa célula dessas alterações do sol. Então, uma pessoa que é mais clara, ela não tem tanta proteção. Então, se ela queima com mais facilidade, se ela fica mais cor-de-rosa ao sol, ela é mais propensa ao câncer de pele. E hoje em dia, a gente sabe que o sol ele é um dano cumulativo. Então, você começou a tomar sol lá com 6 meses de idade, que é quando deveria ir pela primeira vez para a praia. Bebês acima de 6 meses de idade, nem praia e nem piscina, tá? Então, acima de 6 meses... Abaixo de 6 meses. Abaixo de 6 meses não deve ir para a praia nem para a piscina. Acima de 6 meses, você vai para a praia e para a piscina com um filtro solar especial para criança, que é um filtro que tem pouco químico, que tem muita barreira, fica branco, tipo mais hipoglós, que o sol bate e sai. Bate e reflete. Então, essa criança começa a tomar o sol ali e, ao longo da vida, vai acumulando o dano. Então, estraga um pouquinho, estraga um pouquinho, estraga um pouquinho, estraga um pouquinho. Lá com seus 50, começa a manifestar os primeiros sinais de envelhecimento. Como são... E câncer de pele também. Isso em geral, na maioria das pessoas. Mas tem chegado no consultório cada vez mais cedo. Semana retrasada, recebi um WhatsApp de uma paciente perguntando se eu podia avaliar o sobrinho dela, que é esportista e que também trabalha em exposição direta, que estava com uma mancha assim, assim, assado. Ele foi essa semana lá no consultório e iniciando um câncer de pele. Então, assim, mas jovem como isso... O dano que ele tem é tão intenso, em curto prazo, ele já conseguiu danificar o que ele danificaria ao longo da vida. Uma vez, inclusive, a gente falando sobre isso aqui no programa, você falou que é muito pior para as pessoas que tomam aquele sol. Mas eu nunca tomo sol. Foi só agora. Queimei uma vez por ano. Diz que é tão grave como esse repetido. Então, assim, aquelas pessoas, a gente aqui em Santos fala, né? Os turistas, quando vêm e que tomam aquele sol e que ficam roxos, descascam, se queimam, fazem bolha. Aquele dano é um dano muito importante. E aquilo vai ficar marcado na célula dele. O ano que vem ele vai fazer de novo, tem outra marca e que são somadas. Então, né? Elas são cumulativas. Então, isso é bastante cuidado. Áreas expostas, que são expostas aí não só na praia, mas a pessoa vai ao banco, vai à padaria, vai comprar o jornal. Então, em geral, fica com aquele decote V as mulheres, o homem com aquela faixa no pescoço. Você pode olhar, homem tem ruga no pescoço, porque o cabelo é curto e ele toma sol aqui atrás. Então, você pode começar, chega lá no seu tio, no marido, se o marido tiver mais de 50 anos, no pai... E dá uma olhadinha, tem ruga no pescoço, porque ali o sol está sendo um agente direto. Então, câncer nessa área, no pavilhão da orelha, a orelha fica para fora, a mulherada vai pentear o cabelo, a gente prende, ou então coloca o boné. O homem também tem esse problema. E os meninos que estão ficando calvos, cada vez mais precoce, já com 20 anos, às vezes 22, couro cabeludo também com câncer de pele. Estão ficando cada vez mais precoces. Não é o assunto da calvície, mas é também porque a gente dá o link. Por quê? O que acontece é que hoje em dia se fala muito em expossoma. Expossoma é todo o ambiente que está fora do seu corpo. E tudo isso aqui interfere no meu envelhecimento. Então, eu tenho o envelhecimento do dia a dia e eu tenho o envelhecimento do dia a dia da pele, do organismo, associado ao do meio externo. E esse meio externo está judiando demais dos jovens. Tanto com álcool, bebida, poucas horas de sono, o nível de estresse dele e de informação que essas crianças e esses jovens recebem é absurdo. E quando entra na faculdade, então, parece que assim caíram todos os cabelos que poderiam cair, às vezes não renova, porque ele já não tem aquele metabolismo tão saudável, né? Então, os fatores externos é que estão judiando demais dessa genética. Então é real quando a pessoa fala, você está me deixando careca de tanta preocupação.
afeta sim, porque eu tinha a percepção de que homem careca é genética, né? E não acontece com quem não teria genética. Pode acontecer quem não tem nem essa predisposição? Não, a pessoa tem que ter uma predisposição, então ela tem ali adormecidinho um cristal que tem um defeito. E aí vem alguma coisa fora e dá uma batidinha nesse cristal e esse cristal quebra, né? Então a gente fala dos gatilhos externos que vão desencadear um processo que já estava programado. Mas já estava programado para ele ser um vô calvo. Ele ser um vozinho careca, não um adolescente, uma pessoa que acabou de entrar na faculdade com 20 anos e que aí fala, mas não nasceu depois que ele cortou o cabelo ou que raspou porque entrou na faculdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele já ia perder esse cabelo, só que os fatores externos acabaram exagerando. Por isso, infartos também mais precoces. Então, tudo isso, esse fator externo, esse monte de informação que a gente recebe, às vezes até desnecessária, né? Porque não precisa ficar com tanta coisa na cabeça. Nossos avós tinham uma vida muito mais tranquila, mas morriam mais cedo. A gente fala, não, antigamente as pessoas duravam muito. Um ou outro durava muito. A grande maioria do brasileiro não durava, morria mais cedo. Hoje a nossa média de vida está aumentando, só que também estão aumentando os problemas cumulativos com a idade. Então, filtro solar, sempre, não é cansativo falar. Todo começo de janeiro eu sou muito solicitada para falar sobre filtro e às vezes eu também faço a mesma pergunta, mas de novo a gente vai falar sobre esse tema. Se aumenta, porque está sendo passado de uma forma, né, que não está chegando na cabeça das pessoas. E assim, essa coisa de que eu fui dar só uma caminhadinha, mas eu não estava preparada, o dia estava nublado, dia nublado, não importa. Tem algumas luzes, né, artificiais. Sim, existem luzes artificiais, inclusive para quem trata a mancha de pele. As mulheres que sofrem com melasma têm que fazer a proteção. Hoje em dia já existem produtos orais que o médico pode orientar para fazer um pouco mais essa preservação desse núcleo da célula que eu falei. Então, são agentes que vão blindar essa célula contra essa radiação. Então, não é um tema que se esgotou. Eu acho que é um tema que cada vez tem mais recursos. Hoje, os filtros solares, você tem filtro solar para pele que precisa de hidratação. Então, pedir essa informação. Filtros não são todos iguais. Não é o que a tua vizinha comprou que você pode usar. Até pode, mas pode te dar espinha, pode não ser o adequado para a tua pele. Então, existe sim essa orientação que um especialista vai orientar você e que tem que fazer uso diário. Então, mas meu marido não usa. Vamos, leva ele na consulta, a gente vai conversar com ele. Um creme que seja um 3 em 1, que o homem gosta disso, né? E que seja aplicável facilmente. Não fique com cheiro e não fique com resíduo. Porque quando fica aquele resíduo na barba, eles também não gostam. Tá? Então, tudo isso para o homem dificulta ou facilita. Mas hoje a indústria está a nosso favor e a tecnologia está a nosso favor. Então, não tem mais desculpa para marido não usar filtro, para filho adolescente dizer que não está usando. É só ter um bom relacionamento com a sua médica e contar o que está acontecendo. Doutor, eu não uso por isso. Me dá uma solução para esse problema, porque se vocês não me trazem qual é o problema, eu não sei, exato. Então, mas o sabonete eu não gosto líquido. Tem sabonete em barra. Mas eu não gosto do barra, não gosto do líquido. Tem espuma. Homem, aperta, já sai a espuma pronta. Eles não precisam nem esfregar na mão. Então, tudo hoje em dia está muito mais fácil e com valores também mais acessíveis. Eu gosto de conversar com a doutora Roseli e eu ficaria aqui fazendo o quê? Uma série de Netflix com ela. Mas não dá. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, com ela. Ela é super acessível, ela tem um Instagram, as redes sociais, a doutora Roseli Andrade, onde ela informa muito, chega perto de vocês e ela responde tudo. Não existe pergunta boba, não existe pergunta de ignorante, né? Porque todos nós somos ignorantes em algo. Então, não tem problema. Pergunte para você viver melhor.